Então, a plataforma ela está preparada para agir desde o desenvolvimento, desde o treinamento ali do desenvolvedor, tá? Então, a gente sabe que não basta você chegar lá no final da sua aplicação, poxa, desenvolvi toda a minha aplicação, lá no final que eu fui ver que tinha uma vulnerabilidade, lá no final que eu fui ver que tinha uma brecha. Qual que é o risco disso, né? Até conectando aqui com o tema da palestra, com o tema do webinar. Isso é um risco altíssimo. Então, a gente sabe que quanto antes, né, o shift left que o Felipe comentou, quanto antes a gente trouxer, né, quanto mais à esquerda a gente trouxer essa verificação, essa validação por vulnerabilidade, mais barato, inclusive, fica. Já tem estudos comprovando isso, que uma vulnerabilidade, a mesma vulnerabilidade, quando ela é encontrada já em produção, ela tem um custo altíssimo para a empresa, porque o que a gente comenta aqui dentro, né? Da Nova 8, né? E a gente debate muito com a Checkmarx com relação a isso. Qual que é o grande problema? Nós, que trabalhamos com segurança de aplicação, que trabalhamos com desenvolvimento, precisamos saber, conhecer todas as vulnerabilidades que existem. O hacker só precisa de uma. Então, a gente tem que se preocupar. Essa uma que passar é o suficiente para ele derrubar a empresa. É o suficiente para ele parar com a nossa operação. E, como a gente sabe, a corda estoura do lado do mais fraco, né? Não é o diretor comercial que vai entrar nessa linha aqui, vai ser culpado pelo problema. É o desenvolvedor, somos nós, né? Somos nós de segurança que deixamos passar. Então, a importância disso, né? A Checkmarx tem essa noção, tem essa preocupação, tá? Então, ela traz e buscou implementar essa segurança, essas validações que o Felipe demonstrou ali, em toda a esteira de desenvolvimento, tá? Então, a gente se preocupa tanto desde um pouco antes do código existir, né? Que é o que o Felipe comentou ali com o treinamento do desenvolvedor, tá? A gente tem o Code Bashing, então é uma plataforma integrada de treinamento gamificado para o desenvolvedor, tá? A gente entra ali, hoje com o desenvolvimento de aplicativos modernos, nós temos muita biblioteca, né? Antigamente, eu comecei com VBC, então antigamente a gente tinha os famosos DLLs, mas era Microsoft, né? Então a gente tinha ainda uma certa segurança, uma certa confiança. Hoje em dia, não é bem assim, a gente acaba utilizando para aplicativos web, principalmente, para APIs, né? Na nossa codificação, a gente acaba utilizando muito a biblioteca de terceiro, como o Felipe comentou. Então, isso acaba trazendo vulnerabilidade. Poxa, meu código é super seguro, mas eu usei uma biblioteca que era vulnerável. Eu usei um Log4j aí, quem se lembra aí, 2020 foi um terror aí, quem usava Log4j. Poxa, é uma biblioteca de log, cara, ajudava pra caramba, mas ela fez um estrago feio. Então, a Checkmarx tem essa preocupação, tem essa visão, tá? Ela é uma plataforma que a gente costuma falar, né? Ela é desenvolvida por desenvolvedores para desenvolvedores. Então, tem toda essa preocupação com a ponta do processo, que é o desenvolvedor. Querendo ou não, somos nós que colocamos a mão na massa ali, somos nós que fazemos esse desenvolvimento seguro ou não, tá? Então, para nos auxiliar, desde o treinamento, tá? Na projeção dos nossos softwares, na codificação, tá? Então, ali no deploy, numa esteira de um CI/CD qualquer, na construção disso daí, tá? No build, nos testes, como o Felipe bem citou, até a implantação e entrega e os relatórios que necessários para que toda essa esteira, todo esse ciclo aí esteja seguro, tá? Então, a gente entra aqui com integrações nos principais ciclos de desenvolvimento de software, tá? Então, a gente entra em todas as fases, na verdade, aqui do ciclo de desenvolvimento do software, tá? Com uma ferramenta para apropriada para cada fase, e nas mais conhecidas aí, linguagens de programação, Java, C Sharp, JavaScript, Kotlin, Dart, enfim, uma infinidade, não uma infinidade, mas uma quantidade muito boa e abrangente aí de linguagens para o mercado, tá ok? A ferramenta, então, como que a gente atende isso, né, em cada fase? Poxa, Fernando, como que faz isso efetivamente em cada fase? Nós temos um scan de SAS, que é o nosso scan de código estático. Então, já começa aqui um dos grandes diferenciais da plataforma, tá? Da solução Checkmarx.
A gente faz o scanner no seu código, então o código não precisa nem buildar, né? Mas já existe um código ali, já existe um código fonte, a Checkmarx consegue escanear esse código e identificar padrões de vulnerabilidade. Ela identifica para a gente ali no nosso código, eu vou demonstrar um pouquinho mais para frente, mas ela já identifica padrões que geram vulnerabilidade no nosso código e já sinaliza isso para a gente, tá? O desenvolvimento moderno, como o Felipe nem falou, a gente tem para esse desenvolvimento mais moderno, né, um web app, uma API, nós temos o SCA, que é a análise de composição do software, né? Então, como que a gente vai analisar aquela biblioteca? Poxa, Fernando, você comentou que eu trouxe uma biblioteca, não é a minha responsabilidade o código da biblioteca. Sim, mas é a sua responsabilidade implementar uma biblioteca segura no seu código. Então, a Checkmarx facilita isso também com o nosso scanner de código de bibliotecas, né, que é o scan de código de composição de aplicação. Dentro do SCA, nós temos o supply chain, então ele vai analisar toda a cadeia de suprimentos dessa biblioteca, tá? Quem fornece essa biblioteca, ele tem um risco, ele está mal pontuado no mercado, vamos dizer assim, né? Ele tem um score aqui que valida também não só a biblioteca, mas o fornecedor da biblioteca e o container também está aquele contido, né, dentro do STA, tá? Para a API também temos nós entendemos que com o volume de produção de código hoje em dia, fica muita API para trás. Então, poxa, vamos gerar microserviços para tudo que tem hoje em dia, né? Então, praticamente a gente tem microserviços para uma infinidade, sim, de serviços. A questão é, todos esses endpoints estão sendo mapeados, todos esses endpoints que estão no nosso código ainda, tá? Não está nem em produção ainda. Isso que vai virar um endpoint, na verdade, isso vai ficar exposto na internet lá, vai ter algum jeito de testar, vai ter um Swagger ali. Como que é feita essa validação? Muita coisa a gente sabe como programador, muita coisa fica para trás, tá? Então, o scanner de API da Checkmarx, ele vai lá no seu código e identifica, olha, tem um código da API aqui, eles chamam de API zumbi. É aquela API que você começou a desenvolver, evoluiu a conversa, implementou uma regra de negócio, ela ficou lá. É uma API zumbi, cara. Isso daí pode abrir uma porta, pode abrir uma brecha para o seu código. É risco, ela está trafegando de repente ali, poxa, criei essa daqui só para fazer um teste, mas ali tem um dado sensível de um cliente, de repente tem um parâmetro ali que está trafegando um dado sensível de cliente, uma senha, um ID de usuário, né? Então, o scanner de API faz isso para a gente. E, mais recentemente, o nosso DAST, que faz lá na outra ponta, né? Cobre a outra ponta do processo lá, que é, sim, quando o endpoint já foi publicado, o web app já está no ar, né? Já entregamos nossa aplicação, já está no ar, temos agora o DAST para ajudar a gente a cobrir essa ponta do processo aí e fechar, né, com chave de ouro, identificando, inclusive, aquelas que se manifestam apenas com código buildado, apenas aquelas que, quando está no ar, né? O DAST ajuda a gente a cobrir esse ponto. E o IAC, né, como o Felipe comentou, as aplicações modernas, né, além das bibliotecas que a gente traz para dentro do nosso código, a gente também começou a migrar isso tudo para a nuvem. Poxa, a infra não é mais aquele Dell, aquele IBM parrudão que instalaram aqui no nosso CPD. Não, hoje a gente tem tudo na nuvem. E como que está isso? É uma infraestrutura como código que fica lá na nuvem. E está certo essa configuração? Eu fechei todas as portas? O nosso scanner de IAC, de infraestrutura como código, garante isso para a gente também. Ele vai buscar essas falhas de configuração na sua infraestrutura como um código e sinalizar para você e trazer isso daí para você na ferramenta. Aí, imagina aqui comigo, poxa, Fernando, você falou de uma série de scanners aqui, e aí vai ficar um monte de informação, tudo bagunçado. Não, não vai. Nós temos o Fusion, tá? O Fusion, ele vai fazer a correlação para você de todas essas vulnerabilidades encontradas no seu código. Então, imagina que você tem um código, você tem o seu código C# ou Java, você tem as bibliotecas que você usa para desenvolver, de repente, uma API, ou o seu web app, tá? Essas bibliotecas eu estou fazendo scan para você também de toda a cadeia de suprimentos dela. É uma outra informação que está agregada ali na ferramenta, na solução. E ela está numa infraestrutura. O Fusion,
vai consolidar todas essas vulnerabilidades encontradas e mostrar para você de um jeito consolidado. Fala, olha, a visão geral da sua aplicação é essa. Você tem um consumo de serviço na nuvem desse cara aqui, desse microserviço, você está consumindo esse bucket, né? Você está consumindo algum recurso aqui da nuvem, está fazendo uma leitura, mas tem um problema de segurança nesse cara. Por quê? Lá no seu SAST, nós identificamos que tem um SQL injection, por exemplo. Esse SQL injection vai se refletir e vai bater lá na nuvem, através da nuvem o cara vai entrar, enfim. Tá? Então, o Fusion faz toda essa correlação. Os relatórios, né? Como que fica? Tudo unificado também, tá? Tudo unificado em dashboard, né? Hoje em dia, o que a gente mais vê é dashboard. Então, essa é uma visão excelente para um gestor, para um CISO, tá? Então, a plataforma também traz essa visão para a gente, tá? Então, essa daqui é uma visão de arquitetura. Com relação a serviços, né? Como eu falei, além, né, ali do code bashing, que traz o treinamento para o desenvolvedor, a sua empresa pode, por exemplo, não ter um modelo de maturidade de segurança, tá? A Checkmarx também tem esses serviços, né? No caso aqui, que se aplica para a gente, é o APMA, que é o modelo de maturidade de segurança de aplicações, de segurança de aplicações da Checkmarx, tá?